Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada do primeiro capítulo de um livro fascinante e, honestamente, bastante sombrio, o livro de Juízes. Sim, é um livro denso. E para a gente entender a cena, é preciso imaginar um momento de vácuo total. Josué, o grande líder militar, espiritual, que unificou as tribos de Israel, morreu. E ele não deixou um sucessor claro, né? Exato. A missão está incompleta, a terra não está totalmente segura, e agora as 12 tribos ficam tipo olhando umas para as outras pensando, e agora? Quem manda? É um cenário de enorme incerteza. Pensa nisso como uma grande empresa que acabou de perder seu CEO visionário. Boa analogia. A empresa tem um produto, tem mercado, mas a força motriz, sabe? A visão que unia todo mundo, sumiu. O capítulo 1 de Juízes é como se fosse o primeiro relatório para os acionistas depois dessa perda. E ele já mostra tudo, os sucessos e as primeiras rachaduras. Exato. As rachaduras que vão comprometer todo o projeto. Para essa nossa conversa, a gente vai usar as notas de 2 bíblias de estudo, a Roman e a Nova Almeida atualizada, e também um mapa da região, porque a geografia aqui é crucial. Totalmente. Então a nossa missão aqui é decifrar como esse capítulo já estabelece o padrão do livro inteiro. Aquele ciclo, né? Aquele ciclo. Obediência e vitória, seguidos por medo, desobediência e fracasso. A gente vai ver como tudo começa a desandar, não com uma explosão, mas com pequenas decisões erradas. Decisões que até parecem lógicas no momento. Exato. Vamos lá. A primeira atitude das tribos é, na verdade, muito correta. Elas se juntam e fazem a pergunta certa. Quem de nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? Elas buscam uma direção divina, uma ordem. E a resposta vem clara, né? Judá irá primeiro. Sim, e a reação de Judá também é exemplar. É um modelo. Eles não agem com arrogância, tipo, somos os escolhidos, vamos sozinhos. Não. A primeira coisa que eles fazem é procurar a tribo de Simeão. E fazem uma aliança. Venham lutar com a gente e depois a gente luta com vocês. Isso. As fontes de estudo destacam isso como o auge da cooperação. É um modelo de unidade, de obediência, recebem a ordem, se organizam, criam uma aliança e partem para ação. É o livro começando com o pé direito. Mostrando como deveria ser. Exato. E essa campanha inicial tem um sucesso imediato, mas já nos joga de cara numa cena de uma brutalidade chocante. A de Adoni-Bezek. Essa mesma. Eles encontram esse rei local, derrotam ele, e o texto descreve como uma frieza quase cirúrgica, que eles cortaram os polegares das mãos e dos pés dele. É uma imagem muito forte. É violento, sem dúvida, mas o que as notas de estudo ajudam a gente a entender é que isso não era tipo um sadismo gratuito. Tinha uma lógica por trás. Uma lógica militar terrível, mas eficaz. Cortar os polegares das mãos impedia um guerreiro de empunhar uma espada, de usar um arco. E os dos pés? Acabava com o equilíbrio. Impossível correr numa batalha. Era uma forma de humilhar e neutralizar permanentemente um líder inimigo sem necessariamente matá-lo. Ele virava um troféu vivo da derrota. O que mais me impressiona é a reação do próprio Adoni-Bezek. Ele não amaldiçoa, não grita. Não. Ele olha para a própria situação e diz algo como: eu fiz isso com 70 reis, agora Deus me pagou na mesma moeda. É quase como se o inimigo validasse a justiça do ato. É uma cena poderosíssima. A narrativa usa a confissão do próprio vilão para estabelecer um princípio de ordem moral, sabe? É a famosa lei de Talião. Olho por olho. Exato. Ele reconhece que a crueldade que ele praticou voltou para ele. O texto está dizendo logo de cara que nesse mundo as ações têm consequências. É uma justiça poética, quase cinematográfica. Em meio a essa violência toda, essa estratégia militar, a narrativa de repente pisa no freio. Dá uma respirada, né? Total. Ela abre um parêntese e conta uma história bem mais pessoal, quase um interlúdio familiar. A história de Axa, filha de Caleb. Caleb, um dos heróis da geração anterior. Isso. Ele oferece a mão da filha a quem conquista uma cidade estratégica. Otiniel, seu parente, consegue e se casa com ela. E a história podia acabar aí. O herói vence, ganha a noiva, fim. Podia.
Mas o foco, surpreendentemente, muda para Axa. Ela vira protagonista. Ela não é só um prêmio. De jeito nenhum. O texto diz que ela convence o marido a pedir mais terras, mas no fim é ela mesma quem toma as rédeas. Ela desce do jumento diante do pai, Caleb, num gesto de respeito, e ele pergunta: "O que você quer?" E o pedido dela é de uma inteligência. Impressionante. Ela diz: "O Senhor me deu uma terra no deserto do Negueb. Dê-me também fontes de água." E esse pedido é simplesmente genial. Se a gente olha no mapa, a região do Negueb é super árida. Terra ali sem água vale muito pouco. Não dá para plantar, não dá para criar animais. Exato. Axa entendeu algo fundamental. Ela sabia que a verdadeira riqueza, a chave para a sobrevivência e prosperidade da família dela, não era o tamanho do terreno, era o controle das fontes de água. Uma pausa para respirar no meio de tanta guerra. Mostra que, mesmo nesse cenário brutal, a inteligência, a visão de futuro. A preocupação com a família. Isso ainda tinha um espaço enorme. Ela não está sendo gananciosa, está sendo estratégica. E o pai dela reconhece isso na hora. Na hora, ele não hesita. Dá a ela as fontes superiores e as inferiores. É um momento lindo de um pai vendo a sabedoria da filha e abençoando o futuro dela. É um raro vislumbre de agência feminina e sabedoria prática no livro. Um pico de sucesso na narrativa. Mas é como se, logo depois desse pico, a gente começasse a ver a descida. A energia da conquista parece que esvaziar. O ímpeto se perde. E o texto aponta um motivo bem específico, encapsulado num versículo que muda todo o tom do capítulo. O versículo 19. Esse versículo é a grande virada. Ele começa bem. O Senhor estava com Judá, e este ocupou a região montanhosa. Ótimo, a promessa se cumprindo. Tudo certo. Mas aí vem o porém, o mas que muda tudo. Porém, não expulsou os moradores do vale. E o motivo que o texto dá é o que choca, porque estes tinham carros de ferro. Exato. Peraí, isso soa muito estranho no contexto, né? A gente está falando do mesmo povo que viu o Mar Vermelho se abrir, as muralhas de Jericó caírem. Uhum. A ideia de que Deus pode fazer tudo isso, mas é parado por umas carroças de metal, parece uma desculpa. O problema era mesmo o ferro ou era a falta de fé deles? Essa é a pergunta-chave. E as fontes de estudo dão duas camadas de resposta. A primeira é a prática, a militar. Ok. Sim, carros de ferro eram a tecnologia de ponta da época. Eram como tanques de guerra da antiguidade, rápidos, devastadores e super eficazes em terreno plano, como os vales. E a região de Judá era montanhosa. Exato, no mata a gente vê isso. Nas montanhas, os carros não funcionam. A infantaria israelita tinha vantagem, mas nos vales a situação se invertia. Taticamente, era um desafio real. Entendi. A desvantagem tática existia. Mas, de novo, isso não deveria ser um problema para um povo que supostamente tinha o poder divino do lado. Qual é a outra camada, a mais profunda? A outra camada é a teológica, e é o ponto central do autor do livro. O problema não foi a tecnologia do inimigo, foi a psicologia dos israelitas. O medo. O medo. Eles olharam para aqueles carros de ferro e a fé vacilou. Eles esqueceram de tudo que já tinha acontecido e se concentraram num obstáculo. A Bíblia de Estudo Eneia é bem direta. O fracasso se deveu à fé vacilante deles. É o primeiro momento em que a confiança que sustentava tudo racha. Exatamente. Eles param de olhar para Deus e começam a medir a força do inimigo, e nesse momento eles perdem. E o que é assustador é que essa rachadura não se fecha. Pelo contrário. Ela se alarga e vira um padrão. O fracasso de Judá no vale não é um evento isolado. É o começo de um efeito dominó. Exatamente. A partir daí, o capítulo vira uma lista melancólica de fracassos, de conquistas incompletas. É quase doloroso de ler. A tribo de Benjamim, por exemplo, não consegue expulsar os jebuseus de Jerusalém. E o texto ainda adiciona aquela nota sombria, né? E os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Mostrando que a falha teve consequências permanentes. Jerusalém só seria conquistada séculos depois, por Davi. E a lista continua. Manassés, Efraim, Zebulon, Asser, Naftali. A narrativa repete a mesma fórmula para cada um.
Eles não expulsaram os habitantes da terra. Mas eles encontram uma solução, né? Uma solução que parece inteligente na superfície. Pois é, e aqui está o ponto mais sutil e perigoso de todo o capítulo. O texto repete que, em vez de expulsar, os israelitas os submeteram a trabalhos forçados. O que, à primeira vista, parece um bom negócio. Nós vencemos, eles são mais fracos. Para que expulsar se a gente pode usar como mão de obra barata? É uma decisão economicamente pragmática. Parece uma otimização de recursos. Eles ficam com a terra e ainda ganham servos para construir suas cidades, trabalhar nos campos. Onde que está o erro nisso? O erro é que essa era uma desobediência direta e fatal. A ordem divina era clara: remover completamente aquelas nações, não por crueldade, mas para evitar contaminação cultural e religiosa. Ao manter esses povos por perto, mesmo como escravos, os israelitas estavam deixando as sementes da apostasia, como dizem as fontes, bem no meio dos seus jardins. A conveniência do curto prazo falou mais alto que a obediência à visão de longo prazo. Então essa decisão pragmática foi, na verdade, o cavalo de Troia que trouxe a idolatria para dentro de Israel. Perfeitamente colocado. Eles acharam que estavam dominando, mas, na verdade, estavam sendo infiltrados. É a armadilha do compromisso. O que parece economicamente esperto no curto prazo se revela um desastre espiritual a longo prazo. Essa decisão é a raiz de todo o ciclo vicioso do livro. O povo começa a adorar os deuses locais, Deus permite a opressão, eles clamam, Deus levanta um juiz. E tudo recomeça. E tudo começa aqui. Com essa escolha. Com essa escolha aparentemente inofensiva. E esse padrão de fracasso e compromisso chega ao ponto mais baixo, quase uma ironia trágica, com a tribo de Dan. Sim, o caso de Dan é a inversão completa do projeto da conquista. Como assim? É a pior situação de todas. A Bíblia Roman aponta isso. O texto diz que os amorreus apertaram os filhos de Dan até as montanhas, porque não os deixavam descer ao vale. Nossa, é o contrário do que deveria acontecer. Totalmente. Em vez de Israel expulsar os cananeus, aqui é uma tribo de Israel que é encurralada, contida, empurrada para as montanhas pelos inimigos. Eles ficam presos, incapazes de tomar a terra que lhes foi prometida. É a imagem final do capítulo. Exato. O projeto, que começou com uma vitória unificada, termina com uma tribo impotente e confinada. Uau. Olhando para trás, então, o capítulo 1 de Juízes é muito mais que um relatório de batalhas. É um diagnóstico preciso de uma nação numa encruzilhada. Sem dúvida. Mostra o sucesso que vem da obediência e da unidade, como Judá e Simeão, e o fracasso que nasce do medo, como diante dos carros de ferro, e principalmente desses compromissos. Compromissos que parecem vantajosos, mas que corroem a missão por dentro. Isso. É a história de como um grande projeto pode desmoronar quando a liderança se vai e a visão original se perde no meio de decisões convenientes. E no final, a leitura dessas fontes deixa a gente com uma reflexão. Uma tensão que percorre o livro inteiro. A tensão entre a promessa divina e a responsabilidade humana. A história parece perguntar constantemente: o que acontece quando um povo ou uma pessoa recebe uma missão grandiosa, mas para no meio do caminho? O que acontece quando a gente se contenta com o suficiente? Com dominar em vez de transformar, com a convivência confortável em vez da obediência radical? E essa não é só uma questão teológica antiga. De jeito nenhum. É uma pergunta sobre como grandes objetivos, seja na nossa vida pessoal, profissional, comunitária, podem ser silenciosamente corroídos pela conveniência, pelo medo do próximo desafio ou simplesmente pela perda de foco no porquê de a gente ter começado essa jornada.